Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Aleluia. Vamos compartilhar hoje a palavra de Deus com vocês. Queria que a gente abrisse o texto. Lá em Jeremias, estamos nesse mês falando sobre a casa do oleiro. Jeremias 19. Vamos ler do versículo 1 ao 15, tá bom? Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera aí. Ah, isso aí, igreja. Vamos lá. E diz assim: Assim diz o Senhor: vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. Vai até o vale de Berrim-Inom, que está lá junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo, porque eles me abandonaram e profanaram esse lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram. E encheram este lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altares de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que esse lugar já não se chamará Tofete, nem vale de Berrim-Inom, mas o vale de matança. Porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém nesse lugar, e os farei cair espada diante dos seus inimigos e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei os seus cadáveres como alimentos a aves dos céus e aos animais selvagens. Porei essa cidade por objeto de horror e de vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Farei com que comam a carne dos seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco dos seus inimigos e dos que procuram tirar-lhes a vida. Versículo 10. Depois quebre o pote à vista dos homens que foram com você e diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos: deste modo quebrarei esse povo e essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para os sepultar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei com que essa cidade seja como Tofete. As casas de Jerusalém, as casas dos reis de Judá, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a outros deuses, serão impuras como o lugar de Tofete. Jeremias voltou de Tofete, lugar para onde o Senhor o tinha enviado para profetizar, pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade e sobre todos os povoados vizinhos todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus.
Que o Senhor Jesus coloque açúcar hoje nas minhas palavras, amém, irmãos? Porque eu falei para o bispo quando eu estava montando que eu estava muito apreensiva com esse texto. Deus falou muito comigo durante a semana sobre esse capítulo. E, na verdade, semana passada, quando o bispão estava pregando, Deus já tinha falado comigo sobre esse texto para hoje. Vamos lá, né, irmãos? Amém? Bispão, coloca um fundinho lá para nós. Irmãos, no último domingo que eu preguei, que não foi domingo passado, domingo retrasado, quem estava aqui? Penúltimo. Que bem. A irmã e a mãezinha do João, sejam bem-vindas, e o pai também? E o padrasto. Irmãos, o seguinte, eu preguei sobre a experiência que Jeremias teve na casa do oleiro. Quem lembra? Né? Que Deus o levou à casa do oleiro. E eu falei muito sobre posicionamento e humilhação. Capítulo 18. E nesse capítulo 19, é uma clara reação de Deus a um povo que não se posicionou e a um povo que não se humilhou. Às vezes a gente lê, eu li várias vezes esse texto e eu falei, meu Deus, que horror, né? Mas a gente precisa entender, irmãos, que Deus ele é bondade, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E a gente vai falar hoje sobre a questão da gente, muitas vezes, exceder o limite. O povo excedeu o limite, irmãos. Se você ler desde o primeiro capítulo até o que finda, o povo faz a mesma coisa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu queria iniciar essa mensagem, irmãos, dizendo que o mesmo Deus que restaura é o mesmo Deus que pode destruir. No capítulo 18, versículo 3, coloca para nós lá, bispão. A gente leu aquele domingo, diz assim: desci à casa do oleiro e eis que estava trabalhando sobre a roda. Versículo 4. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, um Deus que o vaso se quebrou em suas mãos, ele restaurou. Mas em Jeremias 19:11 diz assim: diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei esse povo, essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. Irmãos, e uma coisa que eu fiquei intrigada a semana inteira, no domingo que o bispão estava pregando, porque quando Deus fala comigo, não sei se eu compartilhei, parece que a palavra, o texto, assim, salta da Bíblia e vem de encontro, assim. E essa semana eu fiquei muito intrigado por que Deus faz questão, porque ali a gente leu nos primeiros versículos, vá comprar um pote, um vaso de barro de um oleiro. O porquê que Deus fez essa questão de fazer essa demonstração para o povo, de quebrar o vaso na frente do povo? O porquê? Algo que ele iria fazer, por que ele fez tanta questão? No versículo 4 do capítulo 19, diz assim, ó, vá até o vale de Ben-Rinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu disser. Irmãos, se você for estudar a fundo esse capítulo, a gente vê que tudo que Deus fala, que tudo que Deus manda Jeremias falar para o povo tem um propósito. Quando Deus dá essa ordem para Jeremias ir até o vale, né? Foi um lugar específico. Por quê? O Senhor instrui Jeremias a ir ao vale de Ben-Rinom, especificando que esse fica perto na porta dos cacos. Esse vale de Ben-Rinom, irmãos,
era um grande depósito de lixo de Jerusalém. Então Deus manda o profeta ir até um depósito de lixo, quebrar um vaso, dar uma palavra de decreto que é algo que vai acontecer. Deus decretou algo sobre o povo, sobre um depósito de lixo. Estão ficando mais intrigados, né? Eu também, irmãos, fiquei mais intrigada ainda. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eu não sei se você já cantou louvores. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. A Bíblia diz que a nossa adoração, o sacrifício que nós fazemos, sobe a Deus como um perfume suave. E algo que o Senhor falou comigo, irmãos, que a nossa perdição, a nossa insistência em permanecer no pecado, chega a Deus como um cheiro de lixo. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz assim: porque somos como cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata. Irmãos, você já deixou o lixo, o lixo vários dias ali num latão e você foi tirar? Misericórdia, não é um cheiro insuportável? Vocês já passaram perto de um lixão? Você já parou para pensar que os nossos pecados, a nossa insistência em não mudar, a nossa insistência em continuar pecando em algumas coisas, sobe a Deus como um cheiro de lixo podre? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Irmãos, eu não estou falando aqui, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que se alguém disser que não é pecador, já está pecando, porque todos nós somos pecadores. Mas eu estou falando em pecados que a gente insiste em manter nas nossas vidas. Em pecados que a gente insiste em não se arrepender, em não resolver, em não pôr um ponto final. É sobre esse tipo de pecado. Porque era esse tipo de pecado que o povo fazia. Deus já tinha dado várias palavras, irmãos, e o povo continuava insistindo em pecar nas mesmas coisas. Irmãos, eu sei que para Deus não existe pecadinho, pecadão, né? A gente aprende isso no Kids, né? Não existe. Mas existe, irmãos, a consequência dos pecados que a gente faz. As consequências, elas podem ser pequenas ou podem ser grandes. E as coisas que o povo fazia, irmãos, eram coisas horrendas. Eram coisas absurdas. O povo estava obstinado pelo pecado. Você já viu alguém quando está em crise de abstinência por droga? Ninguém já viu? Que fica assim, sabe? Procurando, fica desesperado, fica inquieto, fica agressivo. Irmãos, quando a gente lê o livro de Jeremias, a gente entende que o povo estava nessa fissura pelo pecado. Eles faziam coisas absurdas. O pecado já domina o coração e a mente de uma tal forma que os leva a ter escolhas que, além de entristecer a Deus, o deixa irado. E nós precisamos entender que quando escolhemos não abandonar os pecados, esses pecados que você sabe que você precisa abandonar, porque nós sabemos, irmãos, nós sabemos aonde a gente peca. A gente sabe. Antes de vir para cá, eu comecei a me arrumar, porque o bispão veio antes. E eu comecei a chorar, eu comecei a pedir perdão pelos pecados que me vêm à memória. Pecados que a gente acha que às vezes não tem tanta importância, mas é pecado. Mas é pecado.
E eu comecei a chorar, eu falei, Jesus, tenha misericórdia na minha vida. Nós precisamos entender que quando a gente não quer abandonar o pecado, as consequências podem ser muito sérias. Muito sérias. Tem consequências que a gente carrega pela vida inteira. Perdão você recebeu, porque para Deus não existe pecadinho, pecadão, mas as consequências existem, consequências pequenas, médias, grandes, terríveis, existe. E a gente não tem como fugir, irmãos, das consequências. E eu separei aqui, irmãos, algumas das coisas que deixou Deus muito brabo, muito irado. Primeiro, está no versículo 4. Abandonaram e profanaram e queimaram incenso a deuses desconhecidos. O povo deu as costas para Deus. Irmãos, profanar é você desrespeitar. Eles desrespeitaram a santidade de Deus. Você entende isso? Além de dar as costas, além de abandonar, eles profanaram, eles desrespeitaram a santidade de Deus. Irmãos, na época, acender o incenso tinha um significado muito, muito importante. Acender o incenso era um ato de adoração e reverência. Segundo os estudos, o incenso era um símbolo ardente de fé que deveria arder no coração de todos os cristãos. Pense Deus vendo o povo dar as costas, profanar a sua santidade, ainda dar reverência de fé a outros deuses. Irmãos, quando estamos obstinados pelo pecado, nós damos as costas para Deus. Quando a gente coloca uma ideia fixa na nossa cabeça, quando a gente decide a fazer algo, irmãos, eu digo que pode o Benerim ressuscitar e falar, não vá, não faça, nós estamos obstinados e não ouvimos ninguém e vamos fazer o que a gente quer e a consequência vai ser muito séria. Porque o pecado cega, o pecado traz a ideia de liberdade, mas é uma grande mentira, porque ele te prende, ele te aprisiona. Você pode se sentir livre por um momento, livre das opiniões alheias, livre de dar satisfação, mas existe um Deus que está te olhando e está vendo para onde a tua vida está caminhando. Isso é muito sério, irmãos. Quando nós damos as costas para Deus, nós desrespeitamos a sua santidade. Jesus fala, sede santo porque eu sou santo. Quando a gente escolhe pecar, quando a gente escolhe ter uma vida errada, nós estamos falando não à santidade de Deus. Não, para mim não serve. Isso é muito sério, irmãos. Tudo que te domina se torna o teu dono. Se os teus pensamentos, se as tuas ações, se as tuas escolhas, se os teus hábitos têm te dominado, você tem um dono e não é Jesus Cristo. Se tem alguma coisa que você diz, eu não consigo largar, tem uma triste notícia a te dizer, você está escravizado. Existem pessoas que idolatram. Ai, bispa, faz desde criança que eu venho na igreja evangélica, eu nunca fui, nunca participei. Não, irmãos, não estou falando de outras religiões. Eu estou falando de que tem pessoas que idolatram seus filhos, que idolatram o seu casamento, que idolatram a sua conta bancária, que idolatram a sua casa, que idolatram o seu carro. Sabe como a gente sabe disso, irmãos? Se for colocado na balança,
Se Jesus te pedir hoje tudo que você tem, você dá? Eu não, para a igreja. Então você é escravo. Então você é idolatra. Porque se a gente parte do princípio que tudo que eu tenho vem dele, então eu não tenho nada, tudo é dele, irmãos. Eu só administro. Agora, se você tem algum apego ao ponto de virar as costas para a família, que tem muitos que fazem isso, irmãos, por causa de dívida, por causa de dinheiro, por causa de casa. Você quer ver quando morre pai, mãe da família que tem que rachar a casa, que tem que... Irmãos, é a maior briga que tem. Porque aquela família que era unida, que se amava, se tornam rivais. Por quê? Porque o dinheiro os domina. Quem é o seu Deus? E uma coisa, irmãos, que Deus abomina é a idolatria. Porque nós colocamos tudo isso no lugar dele, em nós. Irmãos, eu sempre falo, o Leonardo veio na minha vida e da vida do bispo para agregar. Ele é um presente de Deus. Eu jamais vou deixar de fazer nada no reino de Deus por causa dele. Eu trago ele. Irmãos, para eu não vir, ele tem que estar muito doentinho. Os irmãos aqui da igreja sabem. Ele não tem que não estar bem mesmo para eu não trazer ele. Porque eu entendo que aqui é o melhor lugar para eu estar. Aqui é a casa dos doentes. Aqui é a casa onde tem o pão. Aqui é a casa onde tem a cura. Então não há melhor lugar aonde estar. E eu vou seguir a minha vida acreditando nisso. Eu, quando era criança, irmãos, eu não gosto muito de ficar colocando situações pessoais, mas assim, irmãos, eu era muito doente, irmãos, eu nunca faltei um culto. Eu ia carregada para a igreja. Porque eu sempre amei estar na casa do Senhor. Mesmo desenganada, eu ia para a casa do Senhor, porque eu entendia, é na casa do Senhor que eu vou ser curada. E foi o que aconteceu. Um dia eu estava sentada no banco, deitada, porque eu não movimentava mais as pernas. E o pastor falou, menina, vem até aqui na frente. E um milagre aconteceu. E eu consegui ficar de pé. E eu lembro até hoje que o pastor falou, menina, ergue as suas mãos. Eu ergui as minhas mãos. Irmãos, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu fui até a frente e eu voltei a andar. Eu fiquei 2 anos sem andar. Aonde que eu busquei isso? Na casa de Deus. Talvez se eu estivesse em casa descansando, eu não seria curada. Me deixa muito bravo, irmãos, quando as pessoas usam desculpas para não vir no culto, sendo que aqui é o lugar onde a presença de Deus é manifesta. Eu amo vocês. Tomar uma aguinha para acalmar aqui. Segundo ponto. Amém, irmãos? Segundo ponto que deixou Deus muito irado. Derramaram o sangue de inocente. Versículo 5. O vale de Ben-Rinom é um depósito de lixo de Jerusalém ao sul da cidade. Ali o lixo é queimado e as crianças são sacrificadas ao deus Moloque. Os povos da terra de Canaã, irmãos, adoravam vários deuses. Deuses falsos. Moloque era um deles. Associado ao povo amonita, o ritual mais notório da adoração a Moloque era o sacrifício de crianças que eram queimadas no fogo para agradar a esse falso deus. Esse deus Moloque, ele tinha o corpo de homem e a cabeça de boi. E eles colocavam fogo por dentro dessa estrutura, porque era uma estrutura. E os seus braços eram de metal. E estudos dizem que os pais lançavam essas crianças nos braços para ser queimado nos braços desse Deus.
E daí, quando a criança morria nos braços, eles lançavam direto nas chamas. Além disso, o culto a Moloque provavelmente envolvia as práticas típicas de outros rituais pagãos, como prostituição, imoralidade sexual e idolatria. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu comecei a chorar. Porque é uma coisa que Deus ama, é a instituição da família. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, é algo que Deus nos dá. E os pais, por adorar um demônio, adorar um Deus falso, um falso Deus, entregavam a sua herança para morrer. E eu queria dar um alerta aqui para os pais aqui presentes. Cuidado com o que você tem desejado. Isso pode refletir totalmente na vida dos seus filhos. Porque é por causa da escolha dos pais, refletia nos filhos, eram os filhos que morriam. Sim, os filhos pagam pelos pecados dos pais. Isso é muito sério, irmãos. Sim, a consequência cairá sobre os seus filhos, dependendo do que você está escolhendo para a tua vida. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Terceiro ponto. Edificaram os altares de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente. Versículo 6. Baal Zebub, ou mais conhecido como Beuzebu. Fez referência aí para você, o nome? É um nome que significa o Senhor das moscas. O ritual a esse falso Deus era totalmente obsceno. Irmãos, o ritual a esses deuses sempre tinha sexo envolvido, sempre tinha coisas ilícitas envolvido. Por quê, irmãos? Por quê? Porque Satanás, ele quer atingir diretamente a obra maravilhosa de Deus. Deus criou o homem para a mulher, a esposa para o marido para a esposa. O sexo é santo diante de Deus, dentro do casamento. E Satanás quer o quê, irmãos? Sabe o que isso aqui, irmãos, são demônios que agem até hoje. Isso aqui são entidades. Sabe do que o Baal Zebub mais se alimentava e mais se alimenta? De abortos. Mulheres que fazem abortos entregam isso diretamente para esse demônio, para essa entidade. Isso é muito sério, irmãos. Então, quando a gente pensa assim, eu sempre digo, quando as pessoas falam assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, tem tudo a ver com a sua vida. Você precisa, sim, entender o caminho que você precisa trilhar, porque senão vai refletir totalmente na geração do seu filho, se não for quebrado na geração dos seus netos, se não for quebrado na geração dos tataranetos, e a Bíblia diz que alcança até a 4ª geração. Isso se chama maldição hereditária. Você já viu casos, irmãos, de maldição hereditária, no qual o tataravô tinha um problema, o avô, o mesmo problema, o pai, o mesmo problema, e o filho, mesmo. Alguém já passou, já viu uma situação dessa? Isso se chama maldição hereditária. E a responsabilidade está em quem isso, irmãos? Dos pais. Porque é os pais que passam para os seus filhos. Então, irmãos, não tem esse negócio assim, ó.
Eu tenho os meus filhos, eu vou viver a minha vida, eu vou curtir a vida. Curte a sua vida, mas provavelmente é o teu filho que vai queimar nos braços de Satanás. Isso é muito sério, irmãos. Por isso, irmãos, que nós, pais, se tem alguém aqui que quer ter filho um dia, a gente precisa ter muito temor, irmãos. Eu, antes de engravidar do Leonardo, eu precisei passar por uma série de processos de cura, porque eu entendia que eu precisava passar por isso, porque eu preciso ser uma mãe segundo o coração de Deus, porque eu tenho que injetar no Leonardo a presença de Deus, eu preciso que ele veja em mim, no Bispo Luiz, a presença de Deus. Por quê? Porque eu estou levando meu filho, é eu que estou lançando ele para a bênção ou para a maldição. O diabo quer totalmente deturpar o valor da família. Por quê? Porque a gente vê, irmão, nesses capítulos, que é famílias que estão sendo destruídas. Pais que lançam seus filhos no braço de um demônio, de um falso Deus para ser queimado. Você vê isso na Bíblia, irmãos? A gente vê uma situação com Abraão, que ainda Deus estava querendo testar a fé dele. E quando ele viu que realmente Abraão adorava, o que Deus fez? Proveu um cordeiro. Sabe por quê, irmãos, que eu entendo isso? Porque Deus entende a importância que tem os filhos. Deus entende. Os seus filhos é a continuidade daquilo que Deus colocou em você. Isso é muito sério, irmãos. E quando a gente pensa assim, a vida é minha, eu vou fazer o que eu quiser, você está tendo um ato egoísta, porque você não está pensando no seu filho, que a responsabilidade é tua. Eu entendo, irmãos, que quando um filho cresce e se desvia, é triste isso, mas de alguma forma os pais falharam. Os pais falharam. Porque quando você instrui o teu filho no caminho que deve andar, quando você entende que estar na casa de Deus é o melhor lugar, quando você ensina que Jesus é o nosso melhor amigo, quando você ensina que o caminho de Deus nos levará à eternidade, irmãos, pode vir o tempo que vir, o tempo de adolescência, vai vir as propostas, ele não vai se desviar, porque o coração dele está firmado. Vocês entendem, irmãos? Então, eu tenho um sério problema com isso, que quando vem assim, os pais falharam, pastora Val. Falhou. E eu te pergunto, irmãos, para onde essa obstinação ao pecado está te levando? Irmãos, eu quero que vocês entendam. Deus é amor. Deus é bondade. Mas Ele é principalmente, Ele é justiça. O problema, irmãos, é que a gente chega ao limite com as coisas de Deus. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E achando que Deus vai perdoar. Eu vou domingo na igreja, eu peço perdão. E daí segunda-feira, continuo fazendo. E às vezes, irmão, você não está fazendo, mas o pecado está sendo gerado aqui, no coração, aqui na mente. Se gerou, irmão, já pecou. Já pecou. A desobediência e a idolatria levam-nos para um lugar de vergonha e escassez. No versículo 7 diz assim, do capítulo 19. Porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém nesse lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei os seus cadáveres como alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Porei esta cidade por objeto de horror e de vaias. Todos aqueles que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu.
Farei com que comam carne dos seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, e na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco dos seus inimigos e dos que procuram tirar-lhe a vida. Irmãos, aqui acontece um show de horrores, podemos dizer. Pense, irmãos. Vocês conseguem imaginar o tanto de cadáveres que foram se acumulando? Vocês assistiram um filme assim? Que os bichos, os corvos, né? O corvo vem, começa a comer. É esse cenário, irmãos. Quando falam de comer o corpo dos filhos, das filhas, é que a escassez estava tão grande, que a fome estava tão insuportável que... vou matar minha fome aqui comendo meu filho. Entende isso, irmãos? O tanto que o pecado torna a pessoa obstinada e cega. O pecado faz a gente perder tudo, irmãos. Perder tudo. No momento eu falo, parece bom, é uma sensação de liberdade. Nossa, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas você perde tudo. Tudo, 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 tudo. Você perde família, você perde a credibilidade. Você perde a confiança das pessoas. Sabe o que é a pessoa vir, você falar com alguém e a pessoa tipo, mas não acreditar porque você não tem mais crédito. A palavra não vale mais nada. Não é horrível isso, irmãos? Por quê? Porque não há mudança. Tem pessoas, irmãos, que vivem, né, que vem na igreja há mais de 20 anos, mas não consegue largar um pecado, e você vê que a pessoa não vai, não avança, não anda para frente na sua... Por quê, irmãos? Porque o pecado domina, o pecado é o seu Deus. A gente vem no culto, canta os louvores, né? Aleluia, glória a Deus, nada me separará de ti, mas tem algo que separa o teu pecado, que você não larga a mão. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Um povo que não se rende, um povo de coração duro, um povo com o coração orgulhoso, um povo desobediente. Provérbio 16:5 diz assim, na versão Almeida atualizada: o Senhor detesta. Olha, irmãos, tá vendo aí uma outra visão de um Deus? Deus é amor. Não, Deus detesta as coisas também, irmãos. A gente tem que parar de achar, irmãos, que Deus é aquele coelhinho da Páscoa, fofinho, com o olhinho azul, que está ali sorrindo para a gente. Não! Deus, quando Ele tem que detestar, Ele detesta. E uma coisa que Ele detesta é o coração orgulhoso. A Bíblia diz, o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Porque o orgulho, irmãos, faz a gente achar que a gente não precisa de Deus. Que a gente não precisa de ninguém. O orgulho faz achar que eu não preciso vir aqui no altar e chorar pelos meus pecados, porque ninguém tem nada a ver com a sua vida. Isso é muito sério, irmãos. A minha pergunta nessa noite é, até o título dessa mensagem é essa pergunta: até quando? Até quando? Até quando vamos viver esse evangelho raso? Eu vou na igreja, mas não gosto de ser pressionado. Já vem a bispa mandando mensagem de novo, por que eu não fui? Já vem a bispa de novo perguntando se eu não quero trabalhar na igreja. Isso é evangelho raso, irmãos. Quando nós entendemos o princípio do sacrifício de Cristo, a gente não se importa em vir, irmãos. Se precisar dormir aqui na igreja, a gente dorme. Se precisar, irmãos, a gente varrer, a gente vai. Louvor, está precisando de louvor.
Diaconato junto, diaconato. Entendeu? Porque você entende, irmãos, que essa obra é dele. Agora, quando a gente vive o evangelho raso, a gente fica com essa desculpinha assim, ó. Eu vou na igreja, mas não gosto de ser pressionado. Se você não for pressionado pelo reino, irmãos, pela porta estreita, a Bíblia diz que existe duas portas. A estreita e a larga. A estreita vai para onde? Vamos ver se sabe. E a larga? Você pode passar pela porta larga, não vai ter pressão nenhuma. Mas lá vai ser bem quente. Lá é um fogo eterno. Sabe esse calor que deu em Curitiba? Lá é inverno. A Bíblia diz que é um fogo consumidor. É um lugar que você vai pedir socorro e você não vai ser socorrido. É um lugar que provavelmente muitos chamarão, meu Deus, mas você perdeu a grande oportunidade de ser pressionado. E você não quis. Até quando? Até quando eu vou dizer que amo a Deus, mas não faço nenhum tipo de esforço para abandonar esse pecado que está te levando para o inferno? Irmãos, não precisa responder, mas se Jesus voltasse hoje, daqui 5 minutos, você subiria? Quando eu entendo, irmãos, uma vez na classe master eu fiz essa pergunta, irmãos, e eu fiquei muito preocupada. Eu acho que 1 ou 2 de 10 alunos levantou a mão. Isso é preocupante, irmãos. Até quando? Até quando você vai vir para o culto para demonstrar algo que você não vive? Eu preciso demonstrar algo, eu preciso demonstrar que eu estou bem. Eu preciso demonstrar que eu sou de Deus. Ah, eu levanto a mão, nossa, aquele louvor que o João nada cantou, nossa, eu tocou tanto no meu coração. João, me passa a playlist no final do culto, por favor. Eu quero ouvir durante a semana. Mas as suas ações não condizem. As suas palavras não condizem com as suas escolhas durante a sua semana. Porque você até gostou do louvor que o João tocou, mas a primeira oportunidade que você tem no seu carro, você coloca uma música secular. Ah, não tem problema. Nossa, é uma letra tão bonita. Meu Deus, eu acho que o compositor que escreveu essa música estava muito inspirado. Sim, irmãos, estava inspirado por Satanás. Porque a gente não sabe a procedência da vida desses compositores, irmãos. Você sabe quem ele segue? Você sabe o que eles fazem nas horas vagas? O mesmo Deus que a gente serve, quando a gente... Tudo o que a gente vai fazer, a gente se consagra ao nosso Deus, as pessoas também se consagram aos deuses deles. Então, por via das dúvidas, irmãos, eu prefiro ouvir só louvor. Ai, como é bom ouvir louvor, irmãos. Lá em casa não entra música de nenhum tipo secular, nenhum tipo. Até quando eu vou demonstrar algo que eu não vivo? Para as pessoas acharem que eu sou crente? Ai, que faz tempo que eu venho na igreja, né, pastora? Glória a Deus. Nossa, eu vim... Já viu, conversou com pessoa assim? Nossa, eu, na igreja que eu trabalhava há 15 anos atrás, nossa, eu servia na igreja. Nossa, eu era. E o que você é hoje? Irmãos, chega de ser simpatizantes do Evangelho de Jesus Cristo. De simpatizantes, o inferno já está cheio. Não queira viver o juízo de Deus. Não queira.
queira viver o tempo de Jeremias 18, no qual o oleiro pegou o barro e moldou. Mas não queira que esse mesmo vaso seja destruído sem poder ser restaurado. Não queira. O Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite. Irmãos, eu entendo que servir a Jesus não é fácil. Não é fácil. É renúncia. É muitas vezes você deixar quem você ama em casa para você. Depois que eu e o bispo assumimos, né, o ministério, que em março agora fez 5 anos que a gente, né, foi ungida a pastor titular, 3 que a gente a bispo. Vou falar para vocês que nesses 5 anos não foi fácil e não está sendo fácil. Foram tempos de solidão, porque muitas vezes a gente não tem tempo para estar com os nossos, de estar com a família. Mas eu jamais largaria esse evangelho por nada. Porque eu entendo que as coisas desse mundo, tudo é passageiro. Mas algo que não é passageiro é a eternidade. E eu trabalho arduamente, irmãos, para ver todos vocês com a gente, comigo, com o bispo, porque eu sei que eu vou. Lá na eternidade. Val, entra pro gozo. Isa, entra pro gozo do meu rei. Agora você já parou para pensar, irmãos? A gente chegar assim para Jesus, Jesus, e ele falar assim, eu não te conheço. Já parou para imaginar, Du? Você chegar naquele grande dia, você ir com aquela sede de abraçar Jesus, porque você acha que você fez tudo certo, mas esse pecado você não abandonou. E você chegar lá, Jesus, mas Jesus, eu trabalhei na tua igreja, eu fui líder de célula. Eu toquei no louvor. Mas Jesus, eu fiquei no diaconato, Jesus, eu limpei a igreja. E Jesus olhar para você, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Se arrependam nessa noite. Se arrependam por suas ações. Se arrependam pela decisão que você está querendo tomar aí. Se arrependa por esses pensamentos que têm permeado o seu coração. Se arrependa. Se arrependa porque as consequências poderão ser irreversíveis. Se arrependa. Se arrependa, reconheça e se humilhe nessa noite. Amém?